Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às atividades de programação. Então nós vamos ver aqui o programa Newton SCE, que ele está listado abaixo, e vamos, a partir desse programa, nós vamos responder algumas questões, alguns exercícios. Então aqui nós temos o programa Newton, e aqui nós temos inicialmente os comentários, né, sobre esse programa. Então esse programa ele vai determinar o zero de uma função utilizando o método de Newton. As entradas vai ser a função y igual a f de x e a derivada que a gente vai chamar de y' aqui, que vai ser a f' de x. A tolerância que a gente vai chamar de tol e a aproximação inicial que vai ser o x1 e a saída que vai ser a solução numérica. Então vamos colocar aqui o início. As entradas aqui no caso é a função que nesse exemplo aqui eu estou colocando x² menos 5. Então nós definimos inicialmente a função, aí definimos aqui a derivada, nós vamos precisar colocar a derivada, que no caso a derivada de x² menos 5 é 2x, para esse exemplo, né? E aí depois nós vamos ter a tolerância, que eu chamei de tol, eu coloquei 0,1. E aqui a aproximação inicial que eu chamei de x1, que valeu 3 aqui. Então, iniciando o programa, nós vamos calcular aqui a primeira iteração, né, a primeira solução numérica, que vai ser o x2. Aí aqui nós temos a fórmula de iteração de Newton-Raphson. E depois nós entramos nesse loop aqui. Enquanto o valor absoluto de x2 menos x1 for maior que a tolerância, ou seja, enquanto o erro for maior que a tolerância, nós vamos executar essas duas instruções aqui. Ou seja, nós vamos atualizar o x1 vai ser o x2 que foi calculado anteriormente, e o novo x2 vai ser o x1. Aí aqui a fórmula de iteração de Newton-Raphson, né, vai ser x1 menos f de x1 sobre g de x1, que no caso esse g de x1 é a derivada f' de x1. E depois que nós percorremos aqui o looping, e quando o erro for menor que a tolerância, nós vamos sair desse looping, e aqui nós vamos mostrar no display, né, o valor da solução numérica do x2. Então esse é o programa que foi colocado, e a partir dele nós vamos fazer esses dois exercícios aqui. Então aqui nós vamos ter o exercício 8, baseado nesse programa. Newton cria um novo programa que a gente vai chamar de Newton x8, que se refere ao exercício 8, para exibir ao final da execução, além da solução numérica, o número de iterações que foram necessárias. E depois que nós fizermos esse programa, nós vamos fazer o exercício 9, que vai ser baseado nesse programa do exercício 8. Então vamos agora para o ambiente Scilab para a gente fazer as modificações do programa Newton e implementar esse programa aqui do exercício 8, que no caso ainda vamos ter que apresentar o número de iterações que foram necessárias. Então vamos colocar aqui no Scilab. Aqui nós temos o programa Newton que está aberto, então vamos copiar aqui o programa Newton. Então Ctrl C aqui, vamos agora fazer um novo programa e vamos colar o programa Newton aqui, só que agora nós vamos fazer as modificações nesse novo programa. Então nós queremos apresentar o número de iterações, né, após a execução do programa. Então nós temos que verificar aqui onde é que vão ocorrer essas iterações. Então observe que aqui esse x1 ele é a aproximação inicial, não é a iteração ainda, mas aqui nós vamos ter o x2 que já vai ser a primeira iteração. Então nós vamos colocar aqui o número de iterações, que eu vou chamar de it vai ser o número de iterações. Então eu vou numerar aqui como sendo 1, que é a primeira iteração. Aí a gente observa que
após essa primeira iteração, nós vamos verificar aqui se o erro é maior que a tolerância. Se ele for maior que a tolerância, nós vamos ter novas iterações aqui para cada momento em que esse teste for feito aqui. Então, enquanto o erro for maior que a tolerância, nós vamos ter novas iterações aqui. E nós vamos ter as novas iterações logo em seguida do cálculo aqui do x2. Então, nós vamos colocar it igual. Aí observe que nós vamos fazer uma contagem aqui, um somador do número de iterações. Então aqui ele começou valendo 1, então a próxima iteração vai ser a it mais 1, que no caso aí nós vamos sempre acrescentar uma unidade cada vez que a gente calcular esse novo x2 aqui. Então aqui nós vamos ter it mais 1. O novo número de iterações vai ser o número antigo mais uma unidade, que é o somador de iterações. De tal forma que quando o erro, aqui no caso o valor absoluto de x2 menos x1 for menor que a tolerância, nós vamos sair aqui do loop e no final aqui nós vamos apresentar a solução numérica e agora nós podemos apresentar aqui o número de iterações. Então vamos colocar aqui disp, aí entre parênteses vamos colocar uma mensagem aqui, por exemplo, número de iterações, e em seguida vamos colocar disp aqui e o valor do número de iterações, que no caso aí vai ser a variável it. Então vamos salvar e executar esse programa. Então vamos salvar aqui com o nome Newton, aí underline x8. Então vamos salvar aqui e vamos verificar agora no console a resposta que foi colocada. Então a gente observa aqui que foi mostrada a solução, em seguida a mensagem, número de iterações, aqui no caso 2 iterações. Agora com esse programa Newton x8 implementado, nós vamos fazer o exercício 9. E o exercício 9 diz o seguinte: embora o método de Newton seja muito eficiente, há situações nas quais tem um desempenho insatisfatório, apresentando uma convergência muito lenta. Utilize o programa do exemplo anterior, que no caso foi o Newton x8, que nós acabamos de implementar, para constatar a lentidão da convergência para determinar a raiz positiva de f de x, que é igual a x elevado a 10 menos 1. Então vamos considerar aqui como aproximação inicial x1 igual a 0,5 e tolerância de 10 elevado a menos 4. Aí aqui dá para a gente perceber claramente que a raiz positiva de x elevado a 10 menos 1 vai ser x igual a 1. Então a raiz exata aqui, a raiz positiva exata, é x igual a 1. Porque se eu colocar no lugar do x aqui vai ficar 1 a décima, que vai dar 1. Aí no caso 1 menos 1 vai dar 0. Então essa vai ser a raiz dessa equação, dessa função. Vamos agora colocar essas entradas, vamos colocar a função, a aproximação inicial e a tolerância no programa que nós fizemos, para verificar quantas iterações serão necessárias. E no caso, depois vamos tentar descobrir por que a convergência é lenta nesse exercício. Então vamos agora aqui para o Scilab. Aí aqui no programa nós vamos colocar aqueles dados que nós temos no enunciado, que aqui no caso vai ser x elevado a 10, que é x elevado a 10 menos 1. Essa vai ser a função que nós vamos ter. Vamos colocar a derivada aqui, que vai ser o y', e no caso x elevado a 10 menos 1, a derivada vai ser 10, aí vezes x elevado a 9 aqui. Aí a tolerância aqui vai ser
10 a menos 4, então vamos escrever assim 10 elevado a menos 4. E o x1 a gente vai considerar aqui 0,5. Então vamos executar o programa e vamos verificar quantas iterações são necessárias para encontrar a solução numérica de acordo com essa aproximação inicial e de acordo com a tolerância. Então vamos salvar e executar aqui. E agora vamos para o console. E aqui no caso nós verificamos que o número de iterações foram 42, né, de acordo com essa tolerância que foi dada. E a gente percebe que é um número muito elevado de iterações. Em geral, o método de Newton ele não necessita dessa quantidade de número de iterações. E o que causou isso é que logo na primeira iteração houve uma inclinação próxima de zero. Vamos verificar aqui o gráfico dessa função. Então aqui nós temos o gráfico de x à décima, aqui nós temos a nossa aproximação inicial, 0,5, e observe que a inclinação da reta tangente, a derivada aqui no caso, nesse ponto 0,5, ele tem inclinação próximo de zero. E isso afastou a solução, a próxima solução, né, que seria uma solução numérica, ela ficou muito afastada. A gente observa aqui que ela ficou muito distante da solução exata. Então essa foi a causa do número de iterações elevado. Então essa aproximação inicial de 0,5 não é uma boa aproximação. Vamos fazer uma modificação aqui no programa e vamos alterar, por exemplo, para 0,9, aqui a nossa aproximação inicial. Então eu vou colocar 0,9 aqui e vamos verificar quantas iterações serão necessárias. Então vamos salvar e executar. E aqui nós já vamos ter 5 iterações apenas. Então a convergência foi lenta com a aproximação inicial de 0,5, porque logo na primeira iteração houve uma inclinação próxima de zero que afastou a solução numérica da área de interesse, da solução exata. Então na próxima videoaula nós vamos fazer mais exercícios sobre essa parte de atividade de programação. Até lá.